profissionais ainda hoje, eles são dessa época e têm o mesmo discurso, eles não evoluíram em relação ao preconceito e estigma. Eu já participei de oficinas e palestras que eu me desentendi com a pessoa que disse que para se relacionar com uma pessoa vivendo com HIV, tinha que passar até insufilme no dedo se fosse ter alguma penetração com o dedo. Imagina para a pessoa que vive com HIV, escutando um profissional passando essa ideia de imundo, de sujo, de uma coisa suja, quando na verdade eu não represento risco nenhum. E aí, quando eles resolvem falar das tecnologias, muitos profissionais, aqui no meu estado é muito comum isso, indetectável e intransmissível. Mas se escapar o vírus, cuidado, nessa escape do vírus você pode se infectar. Ora, ninguém tem adesão ao tratamento, eu estou há 14 anos indetectável. 14 não, 17 anos eu me descobri com HIV em 2003, em março de 2003. Em abril de 2004 eu já estava indetectável e estou até hoje. Tenho meu prontuário. Então, de março de 2004 até hoje, eu não tenho a mínima possibilidade de ter transmitido o vírus HIV para ninguém. E aí, eles sempre têm essa questão de colocar um pouquinho de medo, né, de apontar o dedo. E aí, recentemente, veio a informação de que mesmo com a carga viral, com escape de carga viral, eu não vou lembrar, o Bernardo pode me ajudar nesse sentido, mesmo que tenha baixinha carga viral, ela não transmite. Tem até um teto que não transmite. Eu não sei o número. E aí... Não, pode falar, Bernardo. Não, era só para... Eu achei interessante ter puxado isso, é algo bem específico, eu acabei não comentando na minha fala, mas é exatamente isso que o Dario falou. Existe uma diferença entre estar detectável e o que a gente chama de blip, né? Então, blip é uma alteração diminuta de carga viral que pode acontecer e que não tem significância clínica, nem mesmo para transmissibilidade. E, Dario, isso realmente foi avaliado nos estudos, no Partner 1 e no Partner 2, principalmente, que sedimentaram essa ideia do indetectável igual a intransmissível, e houve, sim, blip entre as pessoas que viviam com HIV, que se tratavam, e mesmo em vigência dessa pequena detecção de carga viral, que a gente chama de blip, não houve transmissão. Então, isso é assunto encerrado, não há realmente qualquer risco. Uhum. E aí vem o assunto da PrEP. Não, mas tem que usar camisinha, porque se você fizer PrEP e não usar camisinha, você vai ter sífilis. Você vai pegar... Ora, se eu me disponho a estar fazendo uso da PrEP, eu vou fazer um acompanhamento médico. E já foi comprovado que as pessoas que fazem uso de PrEP, elas detectam ISTs, outras ISTs, bem no início, que dá para tratar. Ao contrário de que se elas não fazem a PrEP, elas também não vão fazer uso do preservativo e vão descobrir uma sífilis já em um alto grau de carga viral da sífilis. É uma sífilis terciária já. Então, quer dizer, sempre essa questão do medo. E aí, o que eu sempre disse? Se na década de 80 eu tive um amigo em 91 que morreu de AIDS, eu convivi. Eu conheci a primeira pessoa do meu estado que morreu em 86 de AIDS. A primeira pessoa do estado eu conheci porque a minha avó, à época, estava internada no hospital que ele estava, isolado. Até a televisão do quarto dele, quando ele faleceu, eles botaram fogo porque não se sabia. Eu falo que a AIDS sempre foi muito presente na minha vida. Quando eu morava em Belo Horizonte, em 85, a professora entrou na sala de aula e falou: tem uma doença aí, não senta no vaso, não, lava as mãos, e já era o HIV em 85. Então, e esse medo não resolveu. A AIDS, ela dizimou uma geração inteira. Está mais do que provado que trabalhar com a AIDS pelo medo, a AIDS mata, que a gente está voltando a ter esse tipo de campanha, a gente não pode. A gente tem que trabalhar dando a liberdade e autonomia ao sujeito de fazer escolha. Qual é a melhor escolha? Qual é a melhor escolha? Você quer usar preservativo? Parabéns, ela não vai só prevenir o HIV, mas todas as STs. Ótimo. Mas você não consegue usar? A gente tem tem um cardápio para você fazer uso. E leva a informação como tem que ser. E aí eu posso dizer para vocês, a gente pode... já era para a gente estar muito mais à frente na questão dos índices de HIV no Brasil. E a gente não avança por causa do conservadorismo, né, da imposição do pensamento. A gente não pode... o que eu acredito não é o mesmo que você acredita, e eu tenho que respeitar as diferenças de pensamento. E a gente precisa avançar.
Vale lembrar que o Brasil pactuou com a ONU, né, a meta 90-90-90, que é 90% das pessoas testadas, 90% das pessoas em tratamento e 90% das pessoas vivendo com HIV indetectável até 2030. E a gente está longe de alcançar isso. É uma pactuação do Brasil com a ONU. E eu acho que é isso. Em relação ao medo, assim, acho que eu falei da questão do medo, né? Eu acho que não cabe o medo mais. A gente precisa sair dessa visão conservadora. E eu vou fazer a fala que a doutora Márcia Rachid faz no filme, né? Tratar HIV é uma coisa tão simples, né? Você toma o seu comprimido, esquece do comprimido, vai viver sua vida, pode casar, pode namorar, deve ter relação sexual, você deve ter sua vida normal, eu só preciso que me aceite, na minha condição de pessoa vivendo. E aí é o mais difícil, fazer com que as pessoas te aceitem. Depois do HIV, eu fui diagnosticado em 2003, eu fui concluir ensino fundamental, médio, fazer faculdade, tudo isso depois do HIV. Né? Quando eu consegui respirar, porque 3 anos foi de luto. 3 anos, como eu disse, achando que eu não conseguia me relacionar com ninguém, não conseguia... vivia achando que a morte ia chegar no dia seguinte. E aí, na faculdade, eu conheci uma ONG de redução de danos aqui do estado, onde eu conheci a Rede Nacional de Pessoas Vivendo, e aí eu caí de cabeça e é onde eu estou até hoje militando para que outras pessoas tenham as mesmas informações que eu tenho. E é uma briga diária, não é fácil. A gente que milita não é bem entendido. Hoje, por exemplo, no Estado do Espírito Santo, estão querendo tirar a gratuidade do transporte coletivo do município de Vitória, das pessoas vivendo no momento de crise, de desemprego, que as pessoas estão morrendo de fome. Aí o Estado, ao invés de agregar, ele vem retirar direito, e a gente está aqui junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, tentando fazer com que uma lei permaneça para que as pessoas tenham adesão ao tratamento. A gente não consegue fazer com que o Estado de Espírito Santo coloque no seu site as tecnologias de prevenção. A gente não consegue fazer com que o Estado coloque os prédios em vermelho no dezembro vermelho. A gente já conseguiu a Assembleia Legislativa fizesse. E aí tudo que não é falado não existe, né? Nós temos serviços que não acolhem, nós temos serviços desmantelados em relação a recursos humanos, nós temos um serviço de Vitória hoje que tem um infectologista atendendo 2.000 pacientes. Né? E qual é a qualidade dessa consulta para os pacientes? E qual é a qualidade de vida desse profissional que está ali também? Porque a gente também precisa olhar do outro lado, né? Dos dois lados. Então é isso, os desafios são muitos, mas a gente está aqui firme, forte, lutando para a gente conseguir vencer. Né? Posso dizer que, acho que eu já disse, que viver com HIV, para mim, não é indiferente. Eu tenho uma vida normal. O HIV não trouxe nenhuma complicação, outra complicação de saúde, apesar que eu me descobri doente de AIDS, eu me descobri com CD4-32, neurotoxoplasmose, todas as complicações, por ter medo de fazer teste, porque a ideia que as pessoas têm, não quero fazer esse teste não, se eu fizer teste eu vou morrer. Como se quem tem HIV morre, quem não tem não morre. Né? Muitas pessoas que estavam vivas, eu já passei por muitas situações de preconceito, de pessoas trocarem de lado de rua da minha pessoa, de quando eu fui estudar, e falar, olha, você precisa pedir para fazer prova em casa, você não pode ir para a escola. Eu tive que ser forte para suportar tudo que eu já... Muitas dessas pessoas já morreram, e o Dari está aqui. Né? Com saúde, CD4 ótimo, carga viral indetectável, atuante, profissional de serviço social, e ainda arrumando tempo para militar em prol das pessoas que não têm voz. Porque o mais interessante, sabe, Bernardo, Robson e Mônica, que eu descobri nesses, acho que mais de 12 anos de militância, que o Estado já descobriu que nós somos os elos mais fracos. Que ninguém vai votar, nós somos 1 milhão de pessoas vivendo com HIV no Brasil. Tiraram o nosso exame de rotina de CD4, agora é só carga viral, nossa consulta era trimestral, passou para ser semestral, e assim, nos tiram direitos, porque eles sabem que a gente não consegue botar 100 pessoas na rua, contando com todo o movimento nacional de pessoas vivendo. Se a gente conseguisse botar 100 mil pessoas em Brasília, 10% das pessoas vivendo, a nossa história estaria muito mais à frente. Mas como eles sabem que nós somos reféns
reféns do estigma, do preconceito, da discriminação, eles fazem o que querem, ou pelo menos tentam fazer o que querem. Então, o Estado, para além de tudo, ele é cruel, porque ele não nos mata por falta de medicação. Eles matam uma morte social, nos negam direitos, nos fazem perder o desejo de viver, nos fazem ficar depressivos e, às vezes, muitas vezes, deixamos de tomar medicação. Isso acontece muito com a juventude. Jovens que deixam de se tratar porque não dão conta de carregar esse estigma e esse preconceito. E a gente precisa virar essa página. Não Sim. vejo muita expectativa nesse momento, né, de conjuntura política do Brasil, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou estar aqui lutando. A luta continua. Por todos que não têm voz. Muito obrigado. Com certeza.